Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um encontro da Escola de Kabbalah, trazendo muito conhecimento, muitas ferramentas para que a gente possa viver melhor momentos de mudança, momentos de muita consciência, momentos em que a vida está nos pedindo alguma mudança, alguma transformação, uma abertura, enfim, momentos marcantes da nossa história e que nós hoje então nos encontramos pela primeira vez, uma primeira parte de uma palestra bem maior e de uma conversa maior, que acontece então hoje. A segunda parte vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 19, às 21 horas. Então, hoje eu abro as portas para que a gente comece a pensar um pouquinho sobre a nossa vida, a vida de cada um de vocês e um olhar também coletivo. Quando eu montei essa palestra, eu montei com um olhar. Aí foi passando e aí eu mudei. Mudei como eu ia fazer ela. Aí foi passando, aí eu mudei de novo. E eu fui transformando a forma de poder contar sobre essa conjunção a partir do momento em que vários foram os acontecimentos da vida das pessoas como do coletivo. E aí tu tem a decisão na tua mão de poder exatamente mostrar que a maior ferramenta que existe na nossa vida e que a Kabbalah nos traz é a forma como nós olhamos, como absorvemos, como as coisas nos afetam e a gente passa a responder isso. Nós vivemos um momento intenso e muito delicado ao mesmo tempo, onde verdades e mentiras estão muito misturados. Nós vivemos um momento em que todos os conhecimentos que eu há 30 anos falo, e eu me lembro de quando eu comecei a aula de Kabbalah, eu falava sobre isso, e as pessoas não conseguiam entender, e a gente tinha que explicar. Eu me lembro que eu tinha que explicar o fato de que nós sempre vivemos num mundo em que existe uma mistura de bem e mal, onde nós entendemos o mal como mal e o bem como bem, e na verdade a Kabbalah diz que por detrás de muito bem há muito mal, e por detrás de muito mal há muito bem. E essa é a grande confusão. Hoje, a gente não precisa mais explicar. A gente está sentindo na pele, a gente está vivenciando isso, e isso causa um desgaste em cada um de nós muito significativo e muito importante. Muitas são as informações que nos chegam de diferentes linhas de pensamento, de diferentes áreas, diferentes olhares. E, obviamente, que a gente tem uma quantidade muito grande de informações que, na verdade, fazem parte do que hoje nós conhecemos como teoria da conspiração. E a questão toda é se a gente toma a decisão de beber da teoria da conspiração ou não. E o que é a teoria da conspiração e o quanto essa teoria da conspiração ela não vem com também uma quantidade muito grande de informações que só geram confusão. Eu faço parte de uma linha de pensamento, de um estudo, de uma forma de viver ligada à Kabbalah, ligada às tradições milenares judaicas. Independente da existência de verdades ou de mentiras, simplesmente existe para nós uma verdade maior, totalmente baseada na Torá e no conhecimento todo da espiritualidade cabalística. O que há de verdadeiro
é a mão de Deus, é a luz espiritual. O que há de verdadeiro é o que nos coloca no exercício mais difícil. É realmente nos agarrar no que há de verdade e uma verdade infinita. Porque é muito mais fácil nós nos agarrar em sistemas de crenças que são negativos. Tanto da teoria da conspiração como da teoria que pode não ser da conspiração. O que é real e o que não é na nossa vida. Aonde começa a realidade, aonde começam as verdades e aonde elas terminam. Um tempo atrás, eu recebi um e-mail com uma carta e depois um vídeo que falava de um encontro em Davos, em que era chamado, então, uma ação, um desejo, na verdade, de vários, e que essa ação teria o nome de Reset. Quando eu li aquilo, eu comecei a rir e disse, mas essa gente tudo é astrólogo, não é possível. E dia a dia, nós, dentro da astrologia e dentro da Kabbalah, precisamos, na verdade, ir caminhando e lendo o que nós temos pela frente. Nós estamos vindo de aspectos astrológicos densos, profundos e difíceis, que foram governados pelo anjo da morte. Esses aspectos vão começar a se desmanchar neste mês de novembro. Já ainda no mês de início de dezembro nós ainda teremos um pouquinho, mas já dezembro já começa a ter um outro desenho no nosso céu astrológico. E nós vamos ter dois também grandes titãs se unindo e trazendo para todos nós a segunda onda. Mas essa segunda onda não é uma onda ligada à questão necessariamente do vírus. Porque a energia de morte, ela já vai ter se diluído. Nós teremos algo que nós iniciamos quando nós iniciamos o ano 5.781. A cada ano que passa, a nossa vida ela está se aproximando, e na verdade aquilo que eu disse, que há 30 anos atrás eu falava algo que hoje nós estamos enxergando. Então, cada vez mais nós estamos nos aproximando de uma verdade e de uma realidade que o próprio conhecimento da Kabbalah sempre traduziu. A cada ano nós estamos nos aproximando mais de um sistema que fala com a nossa alma, que fala com uma outra dimensão dentro de nós. Por quê? Porque a cada ano nós estamos nos aproximando dessa dimensão. Porque vivemos durante muitos anos, nós já nascemos dentro desse sistema, longe da alma. Vivemos dentro de uma realidade que ela é totalmente voltada para o mundo externo e totalmente voltada para a matéria, para o material, e entendendo que toda a sobrevivência ela depende disso e que só é isso. Essa realidade limitou a nossa forma de ver a vida e de se relacionar com a vida, quando a vida é muito maior do que nós imaginamos. Neste ano de 5.781, nós passamos a reforçar uma energia que começou ano passado, em 5.780, e que obviamente pegou o fim de 2019 e pegou o ano de 2020, e que agora 5.781 pega uma parte de 2020 e vai pegar, então, grande parte de 2021. Cada vez mais nós estamos nos aproximando do calendário cabalístico. A nossa vida, a nossa compreensão, porque estamos nos aproximando da própria alma e de um movimento que existe paralelo
e que é um movimento teu, da tua história. Nós não estamos nos aproximando de alguma coisa externa. Nós estamos nos aproximando de muitas coisas internas, de uma realidade infinita. Quando nós paramos para, cabalisticamente, analisar qual o sentido e o significado de 5.781, nós entramos dentro daquilo que a astrologia também vai nos mostrar, que é a nossa grande transformação e que é essa grande onda. É começar a mudar de uma realidade que sempre foi mais pesada, mais densa, mais encarnatória, mais voltada para a matéria, para o físico, para nos encaminhar para uma realidade voltada para o elemento ar. O valor 81 forma a palavra P, a boca, a expressão, a fala. Tudo que é colocado para fora, porque dentro da Kabbalah, a boca e a palavra significam um sentido muito mais profundo, porque é o próprio processo da criação, quando nós também vamos entender o quanto a palavra cria, e cria qualquer coisa, o quanto a palavra nos significa, o quanto a palavra ela representa a ligação entre tudo. A boca é uma ferramenta, é um instrumento de transmissão de palavras soltas sem valor, ou da oração, ou do estudo de palavras positivas. É a boca que nos permite uma relação de sobrevivência e uma relação de construção da nossa vida. Pois é da boca, e é na boca, assim como no nariz, que entra o ar, que entra o alimento, que entram os gostos, os sabores da vida. Rei Davi diz que nós devemos sentir o gosto e o sabor de Deus. E é só a boca que pode sentir o gosto e o sabor. São exatamente estes sabores que formam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e que são devolvidos pela boca, que também permite toda a expressão, a palavra. E dependendo da palavra que nós falamos, nós criamos a nossa realidade, mudamos a nossa realidade. P Aleph, também traz pensamento que constrói a justiça esplendorosa. O mundo não vive sem justiça, saibam disso. Pois a justiça é que traz para nós o equilíbrio. O mundo não vive sem justiça, porque a justiça ela deriva do Criador, como uma forma de manter a expansão e a contração num movimento constante e harmônico, que permite com que a vida possa existir. A boca, que traz as discussões, o labirinto que abre a boca, a garganta que acaba tendo os seus mistérios, pois as palavras podem ser grandes labirintos. A boca que fala a oração Shema Israel e que nos leva para a unidade e abre os nossos canais para que possamos ouvir aquilo que nós não escutamos. P Aleph, que é o próprio nascimento, a consciência do feto e do movimento para nascer. A consciência que fala, e quando nós começamos a ter consciência, que nós começamos a falar, nós começamos a criar a nossa identidade. A boca, P Aleph, que mostra que este ano de 5.781 é um ano onde precisamos ter consciência do despertar da nossa mente, de como funcionamos mentalmente, de como recebemos as informações e o que nós fazemos. Kabbalah, recebimento. Temos pouca consciência disso, porque nos achamos, e achamos que nada sequer nos influencia. Não, não é bem assim.
Precisamos ter humildade suficiente para poder voltar a ter o domínio sobre aquilo que nos foi dado e que é completamente sagrado, o nosso corpo e a vida. A vida que se faz com a nossa respiração, mas com o cérebro que começa a receber esse ar, esse oxigênio, que são as ideias, as palavras, que nos faz pensar, que nos tira de uma condição animal, instintiva, que nos tira de uma condição mineral, vegetal, mas nos coloca numa outra condição de inteligência, de sabedoria e principalmente de livre-arbítrio. Estamos cada vez mais adentrando a era do ar. E a partir do dia 21 de dezembro, marca-se um novo ciclo na vida do ser humano, na vida da Terra. Uma Terra que vai precisar voltar a respirar. Será que respiramos? Será que sabemos respirar o ar? Será que usar máscaras não significa, em vez de pensarmos na teoria da conspiração, alguém que quer tapar a nossa boca ou tapar o que nós respiramos, mas será que colocar a máscara não é uma forma de despertar dentro de nós a necessidade de respirar? Pois respiramos inconscientemente, nem nos damos conta, por sinal, que nós respiramos. É o ar que nos torna conscientes de si mesmo, é o ar que alimenta, é o ar que nos liga uns aos outros, é o ar que nos conecta à fé, é o ar que nos conecta ao mundo espiritual. O ar que respiramos é que pode nos levar ao silêncio e o caminho de unidade com Deus. Desmanchamos nesse momento a teoria da conspiração, pois entendemos que Deus colocou máscaras em nós com um objetivo muito maior, talvez de fazer com que possamos ter consciência maior das nossas palavras e de quanto falamos tantas bobagens, falamos coisas vazias e criamos um mundo cheio de bobagens, cheio de coisas vazias. O quanto falamos sobre si próprio o tempo inteiro e sobre os seus desejos de querer para si dentro de um sistema tão egóico, o quanto esquecemos de falar e contemplar e agradecer a beleza da criação, o quanto esquecemos de falar palavras boas e bonitas para os outros, para que possamos gerar um ciclo de energias onde o ar que compartilhamos, o ar que trocamos é um ar saudável, não um ar contaminado. Hoje, talvez usamos as máscaras não para nos proteger diretamente do vírus, do coronavírus, mas para nos proteger de um ar contaminado, cheio de palavras vazias, letras soltas, que não nos falam nada e não nos dizem nada, e que nos alimentamos tanto dessas letras e dessas palavras. O ar que é a causa, a força, o poder, o equilíbrio, e que nos dá um lugar onde nós nos estabelecemos. O ar que nos ajuda a nos autoafirmar, que nos traz um poder de força, porque aquele que sabe dominar o ar, sabe, na verdade, falar, se colocar e sabe adentrar na mente do outro. O ar que faz com que eu me comunique com Deus. O ar que me faz viva, me traz vontade, contato com o meu ser verdadeiro. Me faz ser e não necessariamente só estar. O ar que está aqui junto de nós, que é uma essência, e dependendo como nós contatamos esse ar, nós trazemos grandes transformações. Poucos sabem que é o ar que ajuda a fazer com que possamos mudar completamente a nossa realidade. Quando querem saber segredos de como podemos mudar todo o cenário na nossa volta, tem sempre a ver com o elemento ar. É preciso um espaço vazio para que o ar entre. Nada que é totalmente preenchido pelo ar passa a ser o tudo e o todo. Por isso que esse ar vai trazendo a luz.
o ar, que nós já sabemos que é avir em hebraico, e que possui a palavra or, na sua palavra avir. Quando respiramos, respiramos luz. Mas pouco paramos para prestar atenção na nossa respiração. Pouco paramos para perceber que, através da respiração, mudamos as formas pensamentos. Através do ato de respirar, começamos a aprender sobre resistência. Sabemos equilibrar as coisas, as emoções, os sentimentos, os nossos impulsos e as nossas reatividades, somente através da respiração. A respiração que me faz eu ter a consciência de que eu não sou só terra e que eu não pertenço só a esse mundo, só físico, mas eu começo a pertencer ao mundo espiritual, o céu e a terra. Somos o que falamos, somos o que comemos. E muitas vezes somos somente o aparente. No valor 81, nós encontramos a nossa confiança em Deus. Aqueles que são ungidos, aqueles que às vezes viram ruínas, que não sabem respirar e deixam a raiva tomar conta. Mas aquele que sabe respirar começa a ir além, muito além. Nosso despertar e o nosso crescimento depende do ar. O céu astrológico, a partir do dia 21 de dezembro de 2020, dia em que iniciamos um novo ciclo dentro do clima, dentro dos eixos da própria Terra, mostra que é o início de um ciclo da humanidade inteira e que daqui para frente, durante muitos anos, nós vamos começar a ter uma outra forma de compreender a vida. Júpiter e Saturno ficam conjuntos a partir do olhar de Porto Alegre, mas o horário vai ser o mesmo no Brasil inteiro. Às 19, ali a gente pode botar uns 5 minutos antes, às 19h40, 19h45, ambos fazem a conjunção exata de 0 graus e 30 minutos. Em Aquário, abrindo a porta para uma outra forma de perceber. Depois de passarmos um ano em que entendemos processos de destruição, processos de morte, onde cada vez mais vamos enxergando o quanto o Capricórnio, que é todo um sistema patriarcal, todo um sistema social, político, econômico, que nós trazemos dos pais, dos avós, dos antigos, muitos antigos, já se deteriorou num poder que não tem mais nenhum sentido numa administração, numa gerência, numa governância de si próprio, da sua própria casa, dos seus próprios negócios, da cidade, do estado, do país, do mundo. Nada disso pode seguir. Nada disso serve. Desta forma, não serve. Qualquer poder que tenha surgido nesses últimos anos é um poder que entrou em colapso porque teve que entrar em contato com o que há de pior, com as suas sombras. E esse poder é o nosso poder, não é o poder do outro. Projeções de pai e mãe, projeções daquilo que gostaríamos de ter, ser, projeções de um lugar que não nos serve mais, pois não foi construído com um olhar libertador, mas ao contrário. A partir de agora, 2021, nosso olhar vai querer buscar liberdade. Nosso olhar vai dar um salto, pois estaremos respirando um novo ar, um outro ar.
Não tenho dúvidas de que isso sim vai ser a segunda onda, ou a gente poderia dizer que era a primeira onda. Há um ano atrás, eu disse que nós, em 2020, teríamos um tsunami e teríamos que surfar esta onda. Agora, a onda é muito mais sutil. Ela não é mais um tsunami, não é um mar que avança, não são as águas que avançam e nos afogam, mas agora é o ar que nós respiramos. São as informações que chegam para nós. É um mar que traz também um nível de consciência. É um outro lugar, é uma outra forma de ver a vida, sutil, bem sutil. O ar que nos pede para rever as relações e dar importância a essas relações. O ar que pede para que a gente tenha mais consciência da comunicação e de como a comunicação está chegando a todos nós. Como estamos fluindo neste mundo? Como as coisas estão fluindo? Será que a minha vida está leve? Não está? O que será que está acontecendo hoje na vida de cada um de vocês que já está começando a se preparar para essa mudança? Mudança. Mudança é a palavra-chave. Será que ficaremos mais humanos? Esqueçam o novo normal. Mas comecem a pensar que ser humano você gostaria de ser daqui para frente. Mas se tu queres realmente ser um ser humano, tu vai precisar realmente ter consciência da necessidade de troca, de fluidez, de colocar as tuas ideias. Esquece a teoria da conspiração. E por que esquecer a teoria da conspiração? No primeiro momento em que eu decidi fazer essa palestra, eu tinha preparado uma palestra que durante 30 minutos eu faria tudo o que há de negativo na conjunção. Todo o horror. Um horror que a gente enxerga. Esse horror não está longe de nós. Ele está se montando. É também uma onda. Mas eu decidi olhar para o lado. E aí eu descobri que tinha uma outra onda se montando. E aí eu decidi que eu ia olhar para outra onda. Por quê? Porque se nós estamos entrando no elemento ar, aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, se manifesta. Cabe a cada um de nós escolher do que cada um vai se nutrir e alimentar. Quando nós vamos, sim, passar por uma grande mudança e transformação do que nós nos alimentamos. Vamos diminuir a alimentação física, a comida. E vamos aumentar a alimentação do ar, do conhecimento, da comunicação, da consciência, das ideias, das palavras, da arte, da poesia, da troca de conhecimento, do desenvolvimento da mente, do mental, de desenvolver pensamentos e inteligência em novas relações sociais. Mas na teoria da conspiração, algo sabe disso e algo não vai deixar a gente acessar essa liberdade e essa expansão de consciência. Sabe por quê? Porque a história da humanidade é uma história de eternas repetições. E mais uma vez, nós temos a chance de dar um salto e todos nós já vivemos as outras vezes em que também tivemos a oportunidade de dar um salto. Mas sempre existiu uma contra-inteligência para impedir, para perseguir, para trancar, para calar, para conduzir, para te escravizar. A diferença é que o elemento ar não tem como pegar. E se alguém sufocar alguém,
esse alguém morre. Quem se deixar sufocar, e isso é sutil porque é dentro, corre o risco de morrer, de não seguir. Não é por acaso que o vírus mexe exatamente com o aparelho respiratório. É preciso ter consciência do ar que nós estamos respirando. Porque a contra-inteligência, ela vai atacar pelo ar. Ah, ela já começou a atacar, me esqueci. O mundo do ar, o mundo da mente sobre a matéria. Há mais de 40 anos, 50 anos, a Kabbalah falava desse momento. Falava que nós passaríamos realmente por um momento de uma grande transformação. E essa transformação, ela não é algo que simplesmente vem, pá, mudou. Nós sempre temos a fantasia e a ilusão de achar que nós somos, a gente adora ser o escolhido. Todo mundo queria estar no lugar do povo hebreu, naquele momento em que Deus escolhe aquele povo que nem estava sabendo o que estava acontecendo. Até hoje, aquele povo ainda está tendo a consciência de escolher a Deus, mas Deus talvez tenha escolhido aquele povo. Todo dia, Deus bate na tua casa e Ele te diz, eu te escolhi, e tu vira as costas. Todo dia, nós somos escolhidos pela luz divina, pela espiritualidade. Todo dia nós viramos as costas, porque preferimos, nessa realidade daqui, olhar para fora e olhar para o outro, porque o meu vizinho tem a grama mais verde e ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu ele, não escolheu a mim. A mente sobre a matéria. Escolhemos estar aqui nesse momento para poder nos tornar escolhidos, para poder fazer diferente das outras histórias que já passaram na história da Terra, na história da humanidade. Cada história andou dentro da espiral e agora nós estamos no 8º acima. Agora entendemos o ar, pois nos é oferecido um mundo do elemento ar. Todo o poder daqui para frente vai ser o poder do ar, o poder da mente, o poder do conhecimento, da informação. E a pergunta que eu tenho para te fazer é, o que tu está fazendo com isso? O que tu está fazendo do teu tempo? Quando o tempo não vai mais existir. Quando nós vamos precisar ter conhecimento, e conhecimento vai ser o status, conhecimento vai ser a identidade. Mas fica o teu livre-arbítrio de onde e por onde tu estás bebendo este conhecimento. O que vai nos diferenciar é aqueles que têm o contato com o seu desejo, o que eu quero. Qual o ser humano que eu quero ser? Ou que ser humano que eu quero ser? Que conhecimento eu quero ter? O que eu quero oferecer? Que palavras eu vou falar? Que eu vou trazer de expansão para mim e para os outros daqui para frente? Se eu não conseguir entender isso, eu vou acabar aceitando aquilo que sempre a contra-inteligência, junto com a serpente, oferece para a vasilha. Ela continua correndo na frente e oferecendo algo, te dizendo que aquilo que é bom, aquilo já está pronto, não tem esforço, e que aquilo vai te fazer muito feliz, muito jovem, extremamente rico, e tu vai continuar caindo nessa lábia da serpente e continuar um caminho sem ar, respirando menos do que tu pode respirar. Quanta informação chega até nós e acabamos por ser totalmente manipulados, porque nós não olhamos o oculto, não olhamos o que está por detrás, não olhamos as intenções, porque estamos ainda presos no outro. E pouco nos perguntamos, o que eu quero? O ar traz a comunicação, a palavra, os contatos, os reencontros, o social, a informação. O ar que expande, traz consciência. É preciso despertar muita
consciência, tá errado ali, para sermos donos da nossa mente. Na teoria da conspiração, nós não vamos ser donos da nossa mente. Alguém vai dominar a nossa mente. Gente, a nossa mente está dominada há milhões de anos, há muito tempo. Nós só estamos tendo consciência. Nós estamos com medo de sermos tomados e ficarmos escravos totalmente, né, sem alma. Nós estamos sem alma há muitos anos. Nós estamos completamente escravos há muitos anos. Nós não vamos viver nada novo. Nós só vamos ter consciência de uma condição que nós vivemos a vida toda. E essa consciência é que vai fazer com que se crie o livre-arbítrio e se conheça uma das energias mais significativas de Aquário, a liberdade. Júpiter e Saturno, 2 irmãos. 2 planetas que representam imagem e semelhança. Tem tanta coisa de cabala sobre eles. Tem tantas coisas para falar dos seus símbolos e do quanto é significativo eles andarem juntos, o quanto é bom vê-los andando juntos. Júpiter e Saturno nos dão realmente a certeza de que algo novo vai começar. Uma nova política. Júpiter e Saturno é uma nova política na tua vida. Se tu não sabe, até hoje, tu te carregou de valores e tu fez escolhas. Desde o que tu come, a hora que tu acorda, a forma como tu caminha, por onde tu anda, o lugar onde tu escolheu para viver. Enfim, tudo, todo o teu método e forma de viver, teus projetos, teu planejamento, teu gerenciamento da tua vida. Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno vão, na verdade, dia 15 de dezembro, fazer também uma conjunção. A gente tem que ficar muito atento, porque é uma conjunção ainda em Capricórnio, ainda neste podre poder da humanidade. Mas, logo depois, no dia 21 de dezembro, eles já ficam a 0 graus de Aquário. Aí é uma outra onda. É uma outra onda porque Aquário fala de frequências, vibração, energias. E é exatamente da Terra, do Capricórnio, do comando, nós vamos para uma outra dimensão, do corpo para a mente. Como é importante pagar a conta e ir embora. Como é importante deixar o passado para trás. Carregar o passado, não vai ser bom. Não vai ser nada bom. Por isso que precisamos aproveitar agora esses últimos dias de Júpiter com Plutão para poder limpar o passado, eliminar o passado, esquecer o passado. Mas é o passado que está dentro de ti. Porque o passado que o coletivo vive, as ameaças políticas, as ameaças de um sistema global político que vai nos escravizar, que vai limpar nossa mente. Ele está dentro de nós. É o medo de um pai castrador, é o medo de uma mãe castradora, é o medo de uma sociedade que nos limita e não deixa ser quem nós somos. Nós sempre vivemos dentro dessa sociedade. Ela só está agora tirando a capa da ovelha e ela realmente está mostrando a serpente que ela é. Nós vamos precisar ver a serpente e nos sentir completamente ameaçados por ela. Para poder dizer, isto eu não quero, com licença, vamos nos libertar, vamos pensar diferente, vamos escapar, mas se eu ainda estou bebendo de um sistema de comunicação que foi criado pela serpente, meu Deus do céu. Bem, aí eu estou amarrada. Aí o Aquário pode falar outras coisas. Essa conjunção é uma conjunção que traz sim para nós essa oportunidade. Olha, vamos zerar e vamos começar de novo. Vamos dar um reset. Mas, na verdade, esse reset já estava acontecendo e ficou forte com o Saturno conjunto a Plutão em janeiro
desse ano de 2020, quando eles fizeram a conjunção a 22 graus de Capricórnio. Ali deu um reset. Ali foi aquele momento que assim, pá, apagou. Apagou, né? E agora, o que nós vamos fazer? O que vai ser da vida? Acabou tudo. Algo em nós morreu ali. E eu dizia desde o início, olha, sinto em dizer, mas todo mundo está morrendo. E acho bom não sobrar ninguém. E acho bom a gente relaxar e deixar acontecer. E isso que eu estou falando é algo muito íntimo, porque tu tem que lidar com teus medos que tu tem da morte. Não é só a morte física, a ameaça do vírus, que todo mundo sentiu na pele. Mesmo aquele que tinha um ego grande dizia, eu não tenho medo disso. Porque é instinto. É simples. Mas nós estamos falando da morte de perder as tuas economias, de perder teu negócio, de perder todo um cenário, e toda uma rotina, e todo um modo de vida, toda uma condição de vida. E na tua frente, de repente, se apresentou diferentes cenários. Tantos filmes, porque nós somos bombardeados de imagens. É tantas imagens dentro de nós que, num acontecimento, a gente tem que... deixa eu ver que filme é esse. Meu Deus, essa aparece essa cena, essa aparece a outra cena, aparece a outra cena, aparece a outra cena. E ninguém sequer ficou vazio. Não, deixa eu me esvaziar e deixa eu ver o que cena é essa que está se montando. Porque a nossa mente funciona exatamente assim. Quando vem algo de fora, algo do nosso filme interior é acordado. E eu não dou nem tempo de analisar o que está se passando na minha frente, e eu imediatamente já julgo a situação, porque eu jogo o filme que eu já tenho. Isso parece essa série, isso parece esse filme, isso parece aquele momento que minha mãe me disse isso, que meu pai... E aquela cena que eu vi, ai que medo, ai que culpa, ai que insegurança, ai que tudo. Naquele momento, começou a haver uma reprogramação de todo o nosso sistema. Uma reprogramação que aconteceu na nossa mente, que saiu do beber das imagens lá fora para começar a beber de outras imagens. Que saiu de uma relação com a natureza para beber quase o dia inteiro das imagens que a tecnologia e que os tecnocratas nos banham da manhã à noite. A promessa era uma só. Você vai ter a imagem que você quer na sua frente. Você vai ter as notícias que você quer na sua frente. Você vai querer comprar uma coisa, aquela coisa não vai sair da sua tela, mesmo depois que você comprou. Aí depois que você comprou, vai vir os acessórios. Você vai falar, vai aparecer na tela. Você vai mexer uma tecla e tudo vai se abrir. Oh, que beleza. Que bom. Se eu desperto a minha consciência, eu estou aqui ainda. Estou aqui. Eu ainda existo. Mas se eu não desperto a minha consciência, esta tela me comanda o tempo todo. E isso vai formando um novo ser humano dentro de nós. Por isso que eu te pergunto. A questão não é lá fora um novo normal. A questão é um novo ser humano. E cuidado, porque aí vem a teoria da conspiração. Quanto mais te falarem do novo normal, ninguém está falando de ti. O que é mais importante em tudo é o teu eu. E comecem a se acostumar com isso. Porque esse é o grande convite do Aquário. Para que tu lembre que tu existe. Para que tu lembre do teu eu, do indivíduo. Para que tu descubra a tua identidade, o teu ser, no meio de um grupo. E tu passe, então, a fazer de uma forma livre as tuas escolhas. Pois é. O fim da escravidão. Próxima onda. Ela é mais sutil, porque ela é mental.
Ela entra dentro daquilo que realmente é o ser humano. É o que há de mais sutil no ser humano. A era cristã acabou. A era de peixes acabou. Não necessariamente a era aquariana começou. Mas eu posso dizer que a era de peixes acabou. Por quê? Porque, na verdade, era a era do sentir. Ai, do amor, que coisa linda. Aquário é o signo mais frio. Mas, às vezes, a frieza é necessária para que a gente possa separar o joio do trigo e ter mais consciência. É preciso ainda muitas coisas para que todas as pessoas, ou pelo menos uma boa parte, venha a despertar essa consciência. Reset é o que tu tem que fazer na tua vida e que provavelmente tu ainda não te deu conta, mas tu deve já ter começado a apertar o botão, porque às vezes a gente vai com medo apertando o botão. Mas ninguém aperta o reset para desligar, dar as costas e não vai ligar mais. O reset apenas vamos ligar de novo, vamos desligar e ligar de novo, porque não deu certo. Eu fiz uma bobagem aqui. Então, às vezes, a melhor coisa, quando a gente não sabe o que fazer, dá o reset. Começa de novo. Saturno e Júpiter é a grande mutação. Essa é a grande história. Mas aí, então, a grande mutação é a teoria da conspiração. É a mutação genética. Gente, a mutação genética, desde que a gente come trigo, que não é mais o trigo de Jesus, e toma o leite, que não é mais da vaquinha, que estava junto da manjedoura do Jesus, ou de Jesus, a nossa genética já está mudada, né? Por favor. Nós já sabemos que a nossa genética muda conforme nossos pensamentos, nossas emoções. Nós já sabemos que a genética muda com meditação, com oração. Nós já sabemos que a nossa genética muda com uma alimentação saudável, uma vida saudável. Ou tu queres repetir o que teu pai e tua mãe, teu avô, tua avó, teu bisavô, bisavó fizeram. Quando o povo hebreu sai do Egito, aquele povo não é o mesmo povo que chega na Terra Prometida, porque Deus muda a genética deles. É um novo povo, é um novo ser humano que chega na Terra Prometida. Pois é. Essa conjunção planetária vai ter um efeito de 20 anos, porque um efeito dura o tempo do reencontro dos planetas, que acontece daqui a 20 anos. Quando nós vamos falar de Aquário, a gente precisa falar e pensar bem. Vamos trazer, então, a teoria da conspiração. Na teoria da conspiração, eu vou ter que olhar as coisas pelo nível mais da Nefesh e do Ruach, mas, na Kabbalah, eu vou ter que olhar no nível da Neshama. São 3 leituras que a gente pode fazer de um mesmo momento. Isso significa, ainda mais em Aquário é certo que vai acontecer isso. Uma realidade múltipla, onde tu vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e vai depender de ti, de tu não te misturar. Para muita gente isso já acontece. Aquário é o aquário. Está na própria palavra, no sentido oculto do que significa o que nós temos aí pela frente. Algo que a gente esqueceu, porque a gente vive de uma forma impulsiva e reativa. E a gente precisa começar a ter mais consciência do aquário que nós somos. Dentro do aquário vai ter o peixinho. Aí vai ter aquele mundo do sentir. Mas eu preciso primeiro ter o aquário, senão eu não sei o que eu sinto, quem eu sou, quais meus desejos. O aquário é o cli, a vasilha. E quando nós começamos a ter mais consciência desse aquário, nós começamos a se dar conta que o aquário carrega as águas que vão cair daqui a pouco aqui em Porto Alegre, porque o céu está trovejando. As águas de cima, que são pura bênção, por isso que o aquário rege a era messiânica, a consciência messiânica. As bênçãos que caem traz boa vontade entre os homens.
o espírito, o vapor, a ascensão espiritual, a consciência do Messias, a consciência desperta. Que acima de tudo essa consciência é a consciência de saber ver o bem e o mal. Se tu acha que tu conhece o bem e o mal, me desculpa, tu não conhece nada. Nós não conhecemos nada. Porque há muito bem que é mal e há muito mal que é bem. Aquário vai nos permitir, para aqueles que acessarem o poder da mente, realizar novos projetos. É um novo ser humano, com novos desejos. Gente, está na hora de renovar tudo. Tudo. Não dá para continuar com a mesma bagagem. Aquário busca unidade, união. Mas unidade e união pode acontecer no nível do instinto da Nefesh, a falsa unidade e união daquela ovelha, que no fundo é um lobo. Depois do Ruach, que começa realmente a despertar, e o nível verdadeiro da união, da unidade, quando o ser humano, quando a humanidade toda, em vez de ficar olhando a televisão, em vez de ficar olhando só a eleição aqui, acolá, eleição no Peru, eleição nos Estados Unidos, eleição no Rio, São Paulo, Porto Alegre, olhar para a luz espiritual, olhar para a luz de Deus, olhar para a luz divina, olhar para a consciência, tem várias palavras, porque a gente está falando com aqueles que são crentes, com os que têm fé em Deus, os que têm uma religião, e aqueles que não têm. E está tudo bem. Aquário nos convida para a libertação. Que bom, a gente vai se livrar. Libertação que tem que existir dentro de ti, de quantos traumas, quantos problemas, de quantas vestimentas do que tu não é, do que tu nunca foi, tu só montou uma vida infeliz. Mas será que tu vai ter coragem de tirar isso para ser quem tu realmente é? Isso é a grande revolução. Claro que a humanidade vai ser convidada para fazer muitas revoluções. Talvez vocês não estão sabendo, mas nós precisamos hoje, e as nossas palavras hoje aqui são como orações para aqueles que precisam de saúde, alunos que estão no hospital e precisam ganhar toda a saúde e a luz para se libertar dessa angústia. E nossas orações também são para o Peru, que está sucumbindo. Mas que muitas vezes é preciso trazer um desequilíbrio para poder reencontrar a luz e o caminho verdadeiro. Quantos países saíram do seu verdadeiro caminho? Muitos. Quanta inveja. Os países, os povos são tomados e não conseguem sequer olhar para si para fazer o seu tikkun, o seu caminho. Quando cada um conseguir olhar para si, nós realmente poderemos, dentro deste aquário, trazer um mundo de fraternidade. Cada um fazer o seu tikkun. A humanidade inteira, a partir de 2021, vai ter que cumprir o seu tikkun. Vai ser fácil? Bem, depende. Depende do desejo. Depende da consciência. Depende se tu ficar olhando só lá para fora ou aprender a olhar para ti. Depende o quanto tua vasilha se apronta para receber essas ondas que te colocam numa tremenda agilidade e agitação. Receberemos uma onda frequencial enorme. Não teremos mais tempo. Tudo vai ser muito agitado. Tudo vai ser muito rápido. Muitas ideias, muita criatividade. Aproveita, te abre, aceita. Porque explicar as leis espirituais, ou quando não existem palavras, a Kabbalah nos ensina que o que nós precisamos é realmente aceitar. Isso é fé. Isso é confiança, isso é certeza. A luz divina é uma luz criativa e ela nos coloca numa direção. Aquário nos abre para a tecnologia. Nós ainda não conhecemos realmente o que é tecnologia. Aguardem. Nós vamos ter uma revolução tecnológica do dia para a noite. Não há dúvidas de que algo em dezembro vai acontecer. Nós teremos um Hanukkah e um Natal e um Ano Novo interessante, intenso, talvez diferente, porque Aquário sempre fala em algo diferente. Talvez libertador, talvez o fim do vírus, talvez ele vá embora, assim como liga um botãozinho, né? Afinal, a teoria da conspiração
né? Ele está sendo quase comandado. Aquário também nos diz o quanto, cada vez mais, vão revelar o que já se sabe. A água na Lua, os seres de Marte, os outros seres dos outros planetas, olha o extraterrestre ali, a quantidade de extraterrestres, gente que não é humana, que está na nossa volta. E aí, eu nem sei se eu sou humana, se eu não sou de outro lugar, passei uma vida inteira achando que eu nem era daqui. Os mundos vão se falar. Diferentes mundos, diferentes realidades. Nós conseguiremos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas é preciso entrar com a energia de Aquário, com coragem, sem medo, destemidos, com a mente nova, inovadores, quase como loucos. Novos padrões, uma revolução na nossa vida. Uma revolução na tua vida. Já começou a fazer a tua revolução? Saturno em Aquário é a própria manifestação das ondinhas. Saturno é um mestre. Saturno, na astrologia antiga e na astrologia cabalística, ele rege Aquário. Quando Saturno esse ano entrou em Aquário, foi quando, ali por fim de março, abril, a gente começou a usar as máscaras e começou a ter o distanciamento social. Pois é, Saturno ele traz a frieza do Aquário, mas tem um lado super legal, que é exatamente o fato dele trazer todo um conhecimento que vai nos ser disposto. Recém começou essa quantidade de conhecimento. E a gente vai ter que definir, né, o que cada um, o que eu quero realmente mergulhar e saber. Como eu vou lidar com a tradição? Saturno vai vir para poder manifestar a criatividade, trazer novas estruturas, trazer novas startups, renovar a nossa própria vida, renovar o nosso DNA. A verdade é essa. Mas Saturno em Aquário é frio calculista, busca trazer consciência do indivíduo, da individuação, quem eu sou, no meio de todos. A nossa descoberta e consciência do quanto a gente precisa ajudar o próximo e do que nós e como nós estamos participando do coletivo. Como isso é importante. Porque quando Saturno voltou ali para o Capricórnio, a gente voltou a ficar egoísta. E aí agora com Saturno e Júpiter em Aquário, opa, talvez aconteça alguma coisa e a gente vai ter que olhar pelos outros. Oba! Chega de olhar só para o umbigo. E aí, gente, vai se dar bem quem parar de olhar só para o seu umbigo. E a maturidade do coletivo. A gente vai ter que pensar como um só. Na quinta-feira, obviamente, que a teoria da conspiração vai rolar aqui para falar um pouquinho mais sobre essa maturidade e imaturidade do coletivo, porque tem 3 níveis aí. Criatividade e responsabilidade. Aplicação dessa criatividade e dessa responsabilidade. A responsabilidade perante o outro e a responsabilidade daquilo que eu trago de conhecimento e daquilo que meu ar, minha alma quer expressar, quer falar, porque eu sou livre num único lugar, na alma. Enquanto eu sou corpo, só corpo, enquanto minha consciência está na matéria, só matéria, está nessa visão só do externo, da aparência, eu sou totalmente escravo, eu sou escravo olhar do outro. E aí, o que será que vocês estão achando, hein? Será que estão gostando? Não. Isso é legal, a tecnologia rompeu com isso. Eu estou menos no olhar do outro. E eu tenho que me identificar comigo. Oi, Adriana, tudo bem? Eu estou vendo a minha imagem aqui. Não estou vendo a de ninguém. Eu estou aqui falando basicamente sozinha. Não, na verdade, meus cachorros estão aqui, eles estão ouvindo. E essa turma, se eles evoluíram, ó, Aquário, as águas de cima começaram. Se eles evoluíram, eles vão evoluir mais ainda. Os animais, as plantas, a natureza vai responder muito diferente. Eles vão gritar, eles querem atenção. E eles vão também nos dar limites. Nós vamos ter uma super tecnologia, mas também, né, na teoria da conspiração, nós teremos a castração do coletivo. Ai, que beleza, que bom, a gente já está falando nisso, já está morrendo de medo disso. Mas a gente continua sentado e não faz nada. Então, óbvio que pode vir uma castração do coletivo.
que é repressão e cortes das liberdades. Que bom, né? Não é uma fantasia, é realidade isso. Radicalismo, separação, distanciamento. Que beleza, né? Muito bom isso, muito real. Isso não é um sonho nem uma fantasia, e muito menos teoria da conspiração. Podemos avançar para o futuro, evoluir, sim, teremos grandes evoluções, e existe uma super possibilidade. É um momento de um grande despertar da consciência, mas a gente tem sim a contra-inteligência, porque a gente vive num mundo, numa realidade dual. Ainda falta muita soberba nossa achar, não, nós vamos com certeza conhecer a libertação, a unidade, Deus vai descer, o Messias vai vir. Não, gente, tem muito trabalho pela frente. O número de pessoas no mundo ainda sem consciência nenhuma e ainda num sistema extremamente egoísta é enorme. Nós somos e fazemos parte dessas pessoas. E nós ainda adoramos comprar. A castração do coletivo é exatamente essa ideia de que a gente continua, né, como ovelhas. Ai, adoro comprar isso, adoro comprar aquilo. Quanto o inimigo souber que a gente ama comprar, o inimigo, a única coisa que vai fazer tu ficar olhando só ali para onde tu pode comprar, ele vai comprar todas as lojas para ficar te vendendo, e assim vai destruindo e tomando conta de tudo que é teu, de todas as tuas posses. Falei o que não devia. Falei, ok. Encarnar a mentalidade do coletivo, foco e concentração. O que tem de diferente neste aquário é que a força da nossa mente vai ser enorme. E se nós precisamos é fazer este despertar. É um barulhão aqui de chuva, vou ter que começar a gritar. Expansão da mente. Inspiração, inovação, propósito, abundância, direcionamento para quem se concentra mentalmente. Olha o que é e o que vai ter que ser o nosso trabalho dentro da Kabbalah. Fora que a quantidade de conhecimento que a gente vai acessar vai ser enorme. Já está começando a abrir algumas bibliotecas espirituais, derramando-se novos conhecimentos, porque teremos que dar saltos quânticos. Mas não é conhecimento racional. Chega disso. É trazer isso para dentro de ti, te compromete em te transformar, figura. Entende? Porque é só quando a gente se compromete que a coisa se transforma na nossa vida. Mas a gente continua naquele consumismo. Tem um código para a gente acabar com quem vai nos sufocar. Não, querida, não é um código. Não adianta código. Só se a gente pegar o código e jogar. Mas é uma outra consciência, é um outro despertar dentro de nós. Ele é interno, de dentro para frente, um compromisso consigo mesmo. Eu preciso aprender a criar espaços de consciência, espaços de questionamento. Eu preciso entender que essa grande evolução não é eu ficar comprando tecnologia, só comprando tecnologia, porque aí a minha mente fica assim, mas é descobrir algo maior, que realmente vai ter a ver com liberdade. Olhar as transformações sociais e as ações coletivas. É um período que tem toda uma energia de mudanças que podem ser muito positivas para todos nós. Enquanto isso, Júpiter em Aquário, aí a gente tem um outro lado que vem equilibrar, que esse é o lado que me diz assim, esta teoria da conspiração, ela é um lado. O outro lado é que existe uma onda tão boa, tão positiva, de expansão, de muito crescimento. Júpiter nos traz valores morais, sociais, filosóficos, que normalmente para Júpiter, entrando em Aquário, se abre para poder vencer essa fragmentação, essa separação, esse dualismo. Eu tenho razão, meu time, Grêmio, é melhor que o teu, que é o Colorado. Tá? E a gente se odeia por isso. Então, a ideia é, a gente precisa fazer um futebol bacana, um futebol novo, bonito, tá? Juntos. Pensar juntos pela humanidade. Há momentos que a gente consegue, mas há momentos que a gente não consegue. Porque exatamente a contra-inteligência, ela politizou. E isso foi muito do Capricórnio, mas Júpiter e Saturno
Pode ser a libertação dessa forma de pensar as coisas na vida. Eu queria olhar e dizer, sim, eu enxergo que está começando a acontecer isso. Não, eu não enxergo que está começando a acontecer isso. Vou ser bem honesta. Gostaria. Existe o potencial. Pode acabar acontecendo em dezembro. Algo. Porque há coisas novas para acontecer, repentinas, porque aquário é repentino. Aquário é, opa, aquário são os acidentes, os incidentes, as coisas elétricas, os raios. Pode ser um meteoro que pode cair na Terra? Pode ser os extraterrestres que vão posar? Pode. É aquário, vale tudo. Mas com Júpiter, a gente também tem novos valores, novas tendências. Júpiter tem uma coisa da justiça também social. Maior colaboração, convívio, abundância criativa, expandir a liberdade, a nova justiça. Tudo é possível. O nível superior de consciência, nossa capacidade de explorar e descobrir, fazer um desapego do convencional, mas também Júpiter carrega os elementos, muitas vezes até religiosos, até políticos, de leis, pode nos levar a um extremismo. Teoria da conspiração. Na história, tem vários acontecimentos, eu só trouxe algumas coisas. Né? A gente, na verdade, vai ter Júpiter e Saturno em outros signos. Então, a gente tem 1940-41, a Segunda Guerra Mundial, mudanças no papel da mulher. Isso, sim, é certo. Grupos que são, na verdade, colocados secundários, que você nunca se deu bola, assim como as mulheres, isso tudo vai começar a ter o comando. Vocês sabem que as mulheres é que vão comandar daqui para frente. No ano 2000, a conjunção ocorreu e abriu caminhos para o estouro da bolha da internet nos Estados Unidos. O quadro é outro, tá? A União Soviética e a Iugoslávia se fragmentaram, o anseio por independência aquariano. Começou a União Europeia, algo inovador na época. No Brasil ocorreu o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. É claro que vocês devem estar pensando que vai ter então um impeachment do Bolsonaro. Não, não vai acontecer isso. Tá? Mas essa conjunção ela é uma conjunção bastante política. Então, há mudanças políticas para acontecer, isso dentro de um coletivo. No Brasil, se eu não me engano, cai na casa 11. Então, há mudanças mais em termos de grupos, em termos de partidos, em termos de congresso. O que a gente, para ir terminando hoje, a gente precisa ver é que esse Júpiter e esse Saturno em Aquário, eu preciso ver lá o Urano, onde ele está, que é o regente de Aquário. Ele está em Touro. E a gente vai meditar até quinta-feira sobre essa conjunção, onde eu adoro dar esses elementos separados, para que vocês possam dormir com esse barulho, para que possam pensar nas suas vidas. O que será que já começou a se desenhar? Urano em Touro é trazer todo esse aquário para o mundo taurino, para o mundo da sustentabilidade, sobrevivência, que é o mundo da economia do dinheiro, do corpo, da agricultura, do que nós comemos, do sensorial, que é o mundo dos valores. Qual o valor que tu dá para a tua vida? Qual o valor que tu dá para o que tu trabalha? Então, gente, vamos dormir com este barulho, barulho da chuva que cai aqui, no barulho dos resultados das nossas eleições. Convido vocês para, a partir de amanhã de manhã, às 8h30 da manhã, estarem juntos para as orações e para a mini-aula. Começamos a falar sobre o novo ciclo lunar, o ciclo de Kislev, de Sagitário, mês das luzes, o mês do milagre. Já começa a ter muita luz para nós agora, na próxima semana. Nos acompanhe nos diferentes endereços da internet e eu aguardo vocês para a segunda parte. Na quinta-feira, às 9h da noite, eu mando, obviamente, o link do Zoom. Muito, muito obrigado.